Boa noite para todos os nossos ouvintes, sejam então bem-vindos a mais um programa da Rádio EBIB, a rádio da Escola Básica e Integrada dos Biscoitos, nesta parceria com a Rádio Voz dos Açores. A recordarmos que podem acompanhar os nossos programas de segunda a sexta-feira às 19 horas e também às 23 horas, logo após as notícias da ONU. Basta clicar em www.vozdosacores.com e ficam logo a acompanhar a nossa emissão. Hoje é um dia especial para nós, para todos nós. É o dia dos namorados, o dia de São Valentim, um dia frio a convidar ao conforto dos nossos lares e nós aqui em particular ao conforto do nosso estúdio. E hoje nós não poderíamos ter um convidado que não fosse este, melhor dizendo, uma convidada, doutora Filipa Lourenço, psicóloga da nossa escola, a quem também desejamos uma boa noite e agradecemos imenso a sua presença aqui. Boa noite, doutora. Muito boa noite. Seja bem-vindo então à nossa rádio, esta nova atividade que nós desenvolvemos aqui na nossa escola e que, oxalá, a partir deste momento, possamos também poder contar com o seu magnífico trabalho que desenvolve aqui neste estabelecimento de ensino e que sei que tem sido uma grande ajuda para todos os nossos alunos, até mesmo para os ajudar a abrir caminhos para o seu futuro. Obrigada pelo trabalho, parabéns por tudo o que tem feito por cá. Muito obrigada. Doutora Filipa, hoje então é o dia dos namorados e é muito bonito nós falarmos, não é? Acerca deste tema, um tema romântico, não é? Mas, como em qualquer relacionamento, temos também o outro lado, digamos, o lado lunar das relações. Sabemos também que cada vez os jovens começam a relacionar-se mais cedo, afetivamente, não é? E sei que os psicólogos também têm um papel fundamental nestas temáticas que infelizmente hoje muito se fala, e ainda bem que se fala, não é? Que é a violência do namoro, as relações abusivas e tóxicas, e gostava muito que depois nos elucidasse também acerca de como na nossa escola estes temas também são abordados. Mas para já vou oferecer-lhe, quer a si, quer aos nossos ouvintes, o nosso primeiro tema musical desta noite, que não podia também ser outro, Dois Namorados, Luísa Sobral. Voltamos já daqui a pouco, até já. Quando nada indicava que a vida que levava fosse mudar rápido assim, pois eu era mais velha que os velhinhos do jardim. Quando os dias não passavam e só falava na saúde, vi-te na rua, reconheci-te dos nossos tempos de juventude. Não tinhas casado, nem tinhas ninguém, e disseste ser feliz assim, que a única mulher de quem gostaste de verdade, mas que já tinha cara a metade, foi de mim. E dormimos encaixados, dois namorados, sem tempo a perder. Cabelos brancos desalinhados, pés entrelaçados, já sem medo de adormecer. E eu que acreditava que a vida só nos dava um amor assim
uma só vez. Dou-te um abraço apertado e vamos de braço dado para todos verem o que a vida fez. E dormimos encaixados, dois namorados, sem tempo a perder. Cabelos brancos desalinhados, pés entrelaçados, já sem medo de adormecer, já sem medo de adormecer. E estamos de volta com mais este programa da Rádio Abib, a nossa rubrica de hoje, a Prata da Casa, como habitualmente às sextas-feiras, e hoje a contar com a companhia e a presença da doutora Filipa Lourenço, psicóloga na nossa escola, e já passaram 20 anos, não é, doutora? Corretíssimo. E nestes 20 anos, muitos desafios, não é verdade? Constantemente. E cada vez mais, atrevo-me a dizer. Exato. Portanto, os desafios são permanentes, muito decorrentes da alteração das características da nossa sociedade. Portanto, à escola competem cada vez um maior número de tarefas, de exigências, de competências, e temos de ser capazes de enfrentar os novos desafios que se colocam. Sem dúvida, e o papel do psicólogo na escola é extremamente importante. A doutora, quando é que pela primeira vez sentiu que queria ser psicóloga, que este trabalho era o que queria fazer da sua vida profissional? Eu fiz esta reflexão mais profundamente no 12º ano, quando da tomada de decisão. E até brinquei que estava ali numa fase de integração, de colocar na balança todas a história de vida, para tomarmos a melhor decisão. Mas, em abono da verdade, nos meus tempos já de colégio, ou seja, antes de 5 anos de idade, era sempre eu, portanto, a menina que ficava num banco, portanto, com um coleguinha que estava a chorar, que tinha um problema, que ia resolver com ele e encontrar as estratégias para a resolução do mesmo. E esta história foi-me sempre acompanhando em termos de característica de personalidade ao longo do meu percurso, apesar de me considerar muito boa nas ciências mais exatas, mas também foi verdade no primeiro ciclo, também foi verdade, portanto, daí em diante. E portanto, há uma história que posso até contar muito engraçada relacionada com o Dia dos Namorados, em que habitualmente nas escolas, portanto, muito frequentemente, este dia é comemorado com a atividade das cartinhas secretas para um amiguinho de estimação ou alguém que nos faça vibrar. Ora bem. E cheguei a receber várias cartas neste dia, mais no 3º ciclo, mas relacionadas com pedidos de ajuda de amigos, portanto, que recorriam portanto, ao anonimato daquele registro, para partilharem não era uma situação, uma carta de amor, era uma situação de uma carta de pedido de ajuda. Estou-me a lembrar agora, a propósito da temática em análise e da questão que me colocou, mas acho que tem tudo a ver. Engraçado, os colegas reconheciam na doutora Filipa um perfil especial. Porque lá está, eu costumo dizer que tudo se aprende na vida, mas também já deve estar lá uma sementinha qualquer que depois, quando nós desenvolvemos, é que reparamos que já havia ali algo que pronunciava os caminhos que nós depois escolhemos na vida, não é? Portanto, a doutora Filipa está na área certa, desde sempre, então. Continuo apaixonada por esta profissão, o que é muito bom hoje em dia, apesar da sua exigência e quase severidade em muitos dias, sim, mas continuo certa de que tomei a decisão que me agrada. Isso é muito bom, não é? Nós fazermos algo que é a nossa paixão. Penso que faz toda a diferença. Até o trabalho acho que se desenvolve de uma outra forma. Alegria, tudo, sim. Mas é cada vez também mais difícil para os jovens tomarem esta decisão. Acredito que sim.
E lá está o seu papel aqui fundamental. No 9º ano, de ano para ano, portanto, isto é muito claro, a dificuldade que os jovens têm com a tomada de decisão, a responsabilidade que isto acarreta, a capacidade de responderem a questões tão simples como: quem sou eu? O que gosto de fazer? Quais são as minhas áreas mais fortes e as menos fortes? Isto são questões que, se eu colocar, portanto, a um jovem de 15, 16 anos, sou capaz de levar ali várias horas com eles e não são capazes de me responder. Tenho que se arranjar outro tipo de estratégias para eles serem capazes de chegar a essas respostas que para eles são extremamente difíceis. Pois, e cada vez mais. E cada vez mais, a doutora tem notado isso ao longo destes 20 anos. Completamente, ainda na sexta-feira passada discuti isso com uns professores aqui a propósito de um tema em conversa, com os professores, que era muito, portanto, claro para nós esta dificuldade que tem vindo a aumentar ao longo dos anos. Nós também estamos num mundo em total mudança. Eu até costumo dizer que já nada é o que era, e se calhar também os jovens ficam um bocadinho mais indecisos, porque nem tudo ao que nós estamos habituados continua a ser como foi há 5, 10 anos atrás. A doutora concorda que essa dificuldade também advenha de todas as alterações que se estão a verificar no mundo de hoje? Sim, em parte podemos também equacionar esta variável como uma variável em cima da mesa. Nesta análise. Todavia, creio também que, portanto, eu diria que me preocupa com maior intensidade questões como a falta de motivação, portanto, dos jovens. Há um desinteresse, é quase... é muito difícil conseguirmos encontrar alguma coisa que faça realmente uns olhos brilharem, ou então ser, eu quando digo motivação, até digo, podemos comparar, se falarmos, se discutirmos, até alguém poderia dizer assim, então, mas se calhar antigamente, usando aqui este chavão do tempo, éramos capazes de desempenhar uma tarefa mesmo que não se gostasse muito, mas tínhamos esta competência ou esta capacidade. É verdade, todavia, talvez também por esta alteração dos tempos, esta mudança muito rápida e muito permanente faz com que acarreta, há um custo ao nível da motivação muito elevado, há um custo ao nível da capacidade de lidar com a frustração, com a noção do outro. Portanto, isto é muito difícil de terem estas balizas em termos de limites e outras variáveis, portanto, que também se equacionam nestas faixas etárias, neste período escolar que estávamos, portanto, a conversar. Sei que a doutora Filipa tem estado a desenvolver há cerca de uma semana, não é? Um trabalho nesse sentido com os alunos da nossa escola, nomeadamente com os alunos do 9º A, a única turma do 9º ano que nós temos cá, e até sou-lhe muito grata porque vejo que mostrou interesse depois em também nos dar a conhecer um bocadinho do resultado de todo esse trabalho, que me parece que vai ter um desfecho positivo, porque a doutora já está aqui também com muitas ideias para colmatar essas mesmas dificuldades, não é assim? Esse é um problema que eu tenho sempre ideias, a dificuldade é gerir as ideias, esta parte é a parte... Ideias não faltam. Exato. Bem. Então depois ficamos a aguardar, não é, doutora, o resultado desse trabalho. Voltando então ao tema de hoje, Dia dos Namorados, aqui na nossa escola são também desenvolvidas algumas atividades neste sentido da temática dos relacionamentos entre os adolescentes e os jovens? É desenvolvida, mas nem é propriamente pelo Serviço de Psicologia. Sim. Temos tido convidados, portanto, entidades externas que efetuam, portanto, umas vezes protocoladas, outras vezes não, mas com um trabalho muito sólido nestas temáticas da violência de namoro, relações positivas, menos positivas, consequências das mesmas. É um trabalho que o Serviço de Psicologia conta com esta colaboração, não tem sido, muito felizmente,
Portanto, preocupação número 1 aqui por parte da escola. Muito bom. Também é verdade que o facto de só termos alunos, portanto, terminarmos o ensino básico 9º ano, e nestas idades é que começamos a perceber o maior despertar das emoções neste sentido, poderá ser, portanto, aqui também um fator abonatório de não percebermos grande frequência em termos de casos desta situação. Todavia, os resultados que encontramos presentemente nos estudos, na ciência, ao nível de violência de namoro, têm sido cada vez mais, números cada vez mais assustadores, pois, cada vez mais frequentes. Podemos pensar também que as coisas, vemos numa sociedade em que as pessoas com maior liberdade de expressão e que poderão também sentir maiores condições, porque também existem mais condições para terem a coragem de falar e de se afirmar e de reconhecer o problema, assinalar e pedir ajuda. Portanto, são todas etapas muito prementes. Se pensarmos, a mim o que me preocupa, se eu retroceder um pouco no tempo e a localização aqui na idade escolar que acompanho, eu puxaria mais para relações de amizade, para relações que pode não ser propriamente do namoro, mas as relações com si próprio e com o outro. E vejo que cada vez mais os jovens têm muitas dificuldades no conhecimento de si, de perceberem que há relações que não acrescem nada, portanto, à pessoa, e que é-lhes extremamente difícil colocar limites, dizer que não, sofrem imenso às vezes com as consequências de relações mais nocivas, que já vai deixar aqui uma sementinha muito negativa para o futuro. Exato. Porque é um relacionamento. Cada vez mais também vejo os jovens, apesar de ser característica da adolescência, mas a ter outro tipo de magnitude, portanto, em adolescências também mais arrastadas no tempo, e uma dificuldade muito grande em terem noção de serem capazes de lidar com as frustrações, em comunicar de uma forma adaptativa e assertiva, porque a forma como comunicamos é uma ferramenta muito eficaz de resolução de problemas. Claro. E de serem às vezes uma coisa tão simples quanto dizer à pessoa na hora exata, sem agravar situações: olha, o que me disseste magoou-me por este motivo ou por aquele, gosto que me faças isso, não gosto que me faças aquilo, fico magoada com esta situação. E isto é muito difícil. Ou acumulam, ou então quando respondem é de uma forma já demasiado disruptiva, portanto, com crises muito grandes aqui nos relacionamentos, e isto... para não falarmos depois de variáveis que nos é difícil de controlar, como o peso das redes sociais, pois, que tem as suas desvantagens, tem muitas vantagens, mas tudo, aqui o equilíbrio nesta gestão é que é difícil, como em tudo na vida. Nessas etapas, extremamente complicado. Exato. A questão das redes sociais está-me a fazer lembrar que na nossa escola houve uma iniciativa que foi o detox. Não são utilizados os telemóveis dentro da escola, e eu estou muito feliz por saber que os próprios alunos já chegaram à conclusão que, afinal, os telemóveis não lhes fazem tanta falta como eles pensavam. Eles têm vindo cá, têm falado disso, têm dado a conhecer que agora fazem outras atividades, como os matraquilhos, estão muito entusiasmados com os matraquilhos, e, portanto, lá está. Realmente as redes sociais são muito importantes, se forem bem utilizadas, não é? É como a senadora estava a dizer, não sendo, vem baralhar um bocado estas cabecinhas, não é? Vem baralhar e vem magoar. Magoar. Portanto, há um custo muito elevado
vejo muito, portanto isto é um problema nas escolas quando utilizam. Eu estou encantada com o projeto na escola e com, portanto, várias partilhas também de alunos que percebem muita positividade e receptividade, portanto, ao projeto. Continua a preocupar-me a utilização das redes sociais fora da escola. Portanto, no tempo em casa, que muitas vezes são formas de ataque e de questões não resolvidas, que ao invés de esperar pela melhor hora para se dizer à pessoa, utilizam-se muitas vezes um contexto, portanto, de grupo, portanto, estes canais que eles têm de grupos turma, em que alguém é atacado, portanto, e o objetivo é realmente haver visibilidade, haver, portanto, com grandes implicações. E até fazem muitas vezes uma coisa que é enviam as mensagens, mas de visualização única. Portanto, permite abrir-se uma vez e depois, se tentamos perceber o que é que realmente aconteceu, ou os próprios pais mais atentos e muito bem a esta questão, têm esta dificuldade porque a própria, eu vou chamar de ferramenta, o WhatsApp ou outros, permite já estes mecanismos de contenção de informação. E é difícil aos pais, por mais atentos e que sejam, controlar, portanto, o peso das redes sociais na vida dos filhos, portanto, que estão em casa, mas continuam a poder estar sujeitos a algum tipo de violência, apesar de estarem no seu meio, que deve ser o mais protegido, que é o contexto familiar. Exatamente. É um desafio permanente, esta variável. Sem dúvida, e tal como a doutora há bocadinho dizia, a comunicação é muito importante, falarmos sobre os problemas, penso que também já é meio caminho andado, e há essa vontade aqui na nossa escola para com os nossos alunos, para com os nossos jovens. Estávamos aqui a conversar, se fosse preciso, muito mais tempo, mas sei que a doutora Filipa tem muitos a fazer. Eu agradeço muito a sua disponibilidade por ter-nos oferecido este precioso tempo que é o seu para estar connosco. Não a vou maçar mais nem exigir que fique mais tempo, porque sei que tem outras coisas mais importantes também para fazer. Eu gostava só que, em jeito de rodapé, nos deixasse então aqui umas palavrinhas também, como uma mensagem positiva para este dia e para todas estas temáticas que nós falamos aqui hoje, que abordamos estes temas da violência, quer no namoro, quer também nas relações de amizade. Que desafio! Isto é importante registar que é tudo, portanto, uma conversa entre amigas, portanto, exato, de positividade e com toda a naturalidade inerente. O que é que eu posso dizer? Diria que a vida é uma passagem. Felizmente, portanto, o acompanhamento médico já nos permite perceber quando é que vamos nascer. O final deste percurso não desconhecemos, ainda bem que assim o é. Portanto, ficamos protegidos por este motivo. Porque todos nós crescemos com uma crença de bem-estar e a partir do momento que se perca esta crença, as coisas complicam-se muito em termos de saúde mental. Portanto, diria que em primeiro lugar é importante que cada um dedique um bocadinho a gostar de si próprio, a amar-se. Em primeiro lugar connosco, em segundo lugar com aqueles que nos são mais próximos. Vamos cultivar o bem, vamos cultivar o amor, vamos todos os dias tentar fazer uma coisa positiva por alguém. Pode ser muito pequenina, pode ser perguntar a um colega, estás bem, aconteceu-te alguma coisa, vejo-te, parece, ou sinto que estás menos bem, queres falar sobre o assunto. Quem diz a um colega diz, se percebermos que há alguém que ficou para trás ou que está com dificuldade de integrar o grupo, mas que gostava de ser convidado, vamos ser capazes de chamar aquela pessoa para o seio do grupo e acarinharmos, porque nem todas as pessoas têm a mesma capacidade ou competências sociais. Há pessoas que são naturalmente mais tímidas, outras mais introvertidas, outras que têm mais, vamos chamar assim, minhocas, umas minhoquinhas na cabeça e que lhes é difícil, ficam a imaginar, ai, estás chateado comigo, ou não consigo, ou se calhar fiz alguma coisa, e não é nada, verdade? Portanto, se conseguirmos todos sermos amigos uns dos outros, porque os namorados têm de ser eternos melhores amigos, estou muito convencida que vamos estar mais felizes,
quer na escola, quer com a nossa família, quer no nosso trabalho, e vamos criar um mundo melhor, nem que seja aquele mundo que é o mundo que nos envolve em termos de pequeno espaço, em termos de ninho. Portanto, vamos contribuir para o ninho da felicidade e o ninho do amor, e que é o que podemos levar de mais positivo para as nossas casas ao final do dia, que é um sorriso nos lábios. Portanto, muito obrigada a todos, muito gosto por este convite que me foi amavelmente dirigido e que eu não poderia recusar jamais, e só vou terminar hoje mesmo aqui esta partilha convosco, porque tenho mesmo de ir para a sala de aula. Muito obrigada. Doutora Filipa, muito obrigada também pela nossa parte, e a nossa rádio estará sempre aqui de portas abertas para tudo o que achar que nós poderemos ser úteis. Muito obrigada, e vamos ficar com um tema musical enquanto nos despedimos da doutora Filipa Lourenço, a nossa convidada de hoje, psicóloga da nossa escola. Voltamos depois para as despedidas de hoje. Toda a gente sabe que os homens são brutos, que deixam camas por fazer e coisas por dizer. São muito pouco astutos, muito pouco astutos. Toda a gente sabe que os homens são brutos. Toda a gente sabe que os homens são feios, deixam conversas por acabar e roupa por apanhar. E vêm com rodeios, vêm com rodeios. Toda a gente sabe que os homens são feios. Mas os maridos das outras não, porque os maridos das outras são o arquétipo da perfeição, o pináculo da criação. Dóceis criaturas de outra espécie qualquer, que servem para fazer felizes as amigas da mulher. E tudo que os homens não, tudo que os homens não, tudo que os homens não, os maridos das outras são, os maridos das outras são. Toda a gente sabe que os homens são lixo, gostam de músicas que ninguém gosta, nunca deixam a mesa posta. Abaixo de bicho, abaixo de bicho. Toda a gente sabe que os homens são lixo. Toda a gente sabe que os homens são animais que cheiram muito a vinho e nunca sabem o caminho. Na 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 na. Toda a gente sabe que os homens são animais. Mas os maridos das outras não, porque os maridos das outras são o arquétipo da perfeição, o pináculo da criação. Amáveis criaturas de outra espécie qualquer, que servem para fazer felizes as amigas da mulher. E por hoje estamos quase a terminar o nosso programa da Rádio Ebiba. Estivemos com a doutora Filipa Lourenço, psicóloga. Desejamos a todos os nossos ouvintes a continuação de uma noite muito feliz, que este tenha sido um dia dos namorados memorável, e cá estaremos novamente na próxima segunda-feira. Bom fim de semana!